E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 34º vídeo do canal, e hoje eu vou falar sobre o livro Eu Sou Makushi e Outras Histórias, da Julie Dorrico, mas na realidade o nome que ela tem usado ultimamente, tanto na coluna dela na UOL quanto no Instagram, é Trudruá Dorrico, e é esse o nome que eu vou usar no vídeo, inclusive. Esse livro é de 2019, ele é da editora Caos e Letras, que é de Nova Lima, daqui de perto, de BH. E é um livro que custa R$ 49,90. Ele se acha na Amazon, se acha no site da editora, mas eu não achei, por exemplo, na estante virtual. Aí eu não posso falar o preço mais barato dele. E eu não achei e-book dele também. Mas dá para achar ele e vamos comentá-lo agora. Bem, esse é o livro do mês de setembro, do Clube do Livro da Livraria do Belas, daqui de BH. É um livro que, ironicamente, foi escolhido um tempo antes do STF barrar o marco temporal, né? E eu vou ler para vocês o que é o marco temporal, porque eu acho que é relevante falar sobre isso e tem a ver com o livro, de certa forma. Então, abre aspas, isso foi retirado do site da Câmara Legislativa. A fonte é a Agência Câmara de Notícias. Abre aspas. Marco temporal é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. Bem, essa proposta surgiu por causa da demarcação de outro território. Eu não vou citar detalhes aqui do processo todo, só vou falar do quanto é contraditório isso, por causa justamente da Constituição de 88, que dizia, segundo o site Observatório do Terceiro Setor, abre aspas. No texto constitucional, os direitos dos indígenas sobre suas terras são definidos como direitos originários, isto é, anteriores à criação do próprio Estado e que levam em conta o histórico de dominação da época da colonização. Ou seja, faz sentido fazer um marco temporal a partir de 88, sendo que a própria Constituição de 88 fala que não é para considerar, tipo, que tem que considerar a colonização, na verdade? É palhaçada isso, né? O STF está ainda em processo de tentar, sei lá, decidir como vai ser a legislação para a demarcação de terras indígenas, mas eu não sei detalhes disso. Só sei que bom que barrou o marco temporal, e isso tem a ver com o livro por vários motivos e vai ficar mais claro ao longo do vídeo. Mas o que é esse livro? A Turuduá, ela fazia doutorado lá no Rio Grande do Sul e ela foi assistir uma palestra do Daniel Manduruku e do Kakawena, calma, é Kakawena ou Kakawera? Ai, Jesus Cristo. Kakawera, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ela estava nessa palestra e ela nessa palestra ela meio que notou, assim, ela ligou para a mãe depois da palestra e perguntou: eu tenho alguma ascendência indígena? E a mãe dela falou: sim, você é Makushi. E aí ela foi fazer realmente uma viagem, ela foi conhecer parentes, ela foi ter esse processo de autodescoberta, essa viagem na memória também, né? E esse livro é fruto dessa vivência que a Trudruá teve depois de descobrir que ela tinha que ela era descendente de indígenas e que ela era indígena também. Mas outra coincidência é que o Daniel Munduruku, ele é a pessoa que escreveu o prefácio desse livro, o prefácio que chama O Caminho de Volta. E tem uma frase muito bonita nesse prefácio, um trecho, que eu vou ler para vocês, está na página 11, que é: o saber só tem sentido quando ele nos esvazia de nós mesmos para dar passagem ao que não sabemos, ou ao que esquecemos, ou ao que nos fizeram esquecer pela força do orgulho, da vaidade ou das posses. Eu achei muito bonito isso, me impactou bastante. O Daniel Munduruku é um escritor muito famoso, ele tem mais de 60 livros, ele tem Jabuti, ele tem prêmio da ABL, da Academia Brasileira de Letras, e eu quero muito ler ele. E, ironicamente, eu fiz esse vídeo já pensando assim: eu li muito pouca literatura indígena, especialmente contemporânea, mas até mesmo de outros tempos. E eu notei que a minha maior referência que eu tenho vontade de ler é o Davi Copenau. E outra coincidência, a última coincidência que eu vou citar, o doutorado da Trudruá Dorrico era sobre A Queda do Céu, livro do Davi.
em parceria com um antropólogo que eu esqueci o nome, eu vou colocar aqui na tela. Mas eu queria muito ler tanto A Queda do Céu quanto O Espírito da Floresta, que saiu este ano. São livros que dizem que se comunicam, dizem que é bom que você lê A Queda do Céu e depois lê O Espírito da Floresta. Mas, de qualquer forma, achei muito legal, assim, toda essa mistura de referências que aconteceu quando eu fui fazendo a pesquisa para esse livro. E o livro, ele é esse processo de descoberta, né, de histórias que vão surgir nesse autoconhecimento que a Julie vai fazer. É um livro dela voltando para dentro de si, para conhecer o que o passado dela, basicamente, para entender o presente. E é um livro que é uma prosa poética, assim, é uma poesia em prosa, é um trem que mistura, assim, não sei exatamente como definir ele. A Tudruá, ela até fala num post no Instagram, eu vou ler para vocês. Hoje, no Dia da Árvore, rememoro meu texto poético. E é isso, assim. É um livro que tem uma linguagem muito... imagens muito bonitas, na verdade. Inclusive, já vou falar até dos desenhos que ele tem, que são do Gustavo Caboclo. Esse é o Gustavo Caboclo. Também vou colocar outra imagem aqui, né? Mas, de qualquer forma, o Gustavo... Eu tava achando os desenhos bonitos e foi uma evolução muito interessante do que eu achava sobre os desenhos, porque eu achei engraçado que no início eu tava assim, dialoga bem com o livro, tá bonitinho, assim, a capa eu acho uma capa fofa. E aí foi passando em alguma coisa conectou comigo, eu achava algum detalhe especialmente bonito, e eram coisas nada, sei lá, não tinha uma técnica muito diferente de desenho. Mas tanto desenhar uma abelha quanto desenhar uma banana, eu achava que tinha alguma coisa diferente, uma pimenta. E aí, em algum momento, eu fiquei assim, eu acho que eu teria alguma ilustração dele em casa. Deu vontade de pesquisar, comprar coisa dele. E chegou num ponto em que eu falei pra mim mesmo, eu acho que eu teria uma tatuagem dele, tipo, de um desenho dele. Foi o tanto que eu gostei das ilustrações do Gustavo. Então, meus parabéns pra ele. Eu acho que foram muito... dá pra ver tem ideias muito interessantes, assim, tem um traço... muito legal. Gostei bastante mesmo. Só que o problema do livro é que o livro é muito pequeno. Assim, e pequeno mesmo. Ele tem cento e poucas páginas, só que tem muita página em branco, tem muita página que é só o título de alguma história, e tem muita página que é alguma ilustração sozinha também. O que eu não gostei. Eu acho que isso não é. Eu sei que é uma decisão diagramática, sei lá, é uma coisa estética, assim, fez sentido no livro. O que eu não gostei é que eu achei que foi pouco. Eu queria mais dessa história, eu queria mais da Tudruá, eu queria ler mais e consumir mais. Consumir é forte, né? Parece que eu tô, tipo, me alimentando. Tipo, não sei, eu vejo uma conotação negativa em consumir. Mas eu queria que ela compartilhasse mais com a gente disso, né, cachorro? Você não queria que compartilhasse nada, não, por favor, não agora. Mas. Desculpa, é que eu tenho um gato e eu não tô acostumada a latidos aleatórios durante o dia. E de qualquer forma, esse é o problema real do livro. Eu gostei, aí eu queria mais. Isso não é um problema, mas meio que é um problema porque é um livro realmente bem fino e com um espaçamento bem grande também. E aí, no caso, foi até surpreendente, porque uma noite eu ia dormir assim e falei, vou começar o livro pra já ver como que é. De repente eu tava na página 60. Eu já tinha lido tipo 2/3 do livro sem querer. E aí eu fiquei meio assustado. No dia seguinte eu acabei em meia hora o livro. E aí eu fiquei, foi isso. Foi muito rápido. E gostei, já falei, né, que gostei. Eu acho que são histórias bonitas. Eu acho que tem algumas que se destacaram mais, tem outras que não me impactaram tanto, mas no geral é um ponto de vista muito interessante. E eu recomendo o livro porque eu acho que a gente precisa escutar mais dessas pessoas, dos indígenas mesmo, de qualquer tribo que eles forem, de qualquer. Seja Tupi, seja Macuxi, seja Kupenau, seja Krenak, eu acho que a gente lê muito pouco desses povos, eu acho que eles têm muito o que dizer, e eu ainda vou falar mais disso porque existe um momento do livro em que,
Mentira, eu posso falar isso agora, eu acho que isso não é um spoiler pesado. Mas eu só tenho que achar a página em que a Julie, desculpa, é porque eu descobri muito pouco antes do vídeo que ela usava outro nome já. E olha que passou só 4 anos desde que o livro foi publicado. Mas é na página 40. A Turuduá, ela vai citar vários nomes da literatura indígena brasileira contemporânea, inclusive o Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, Olívio Jecupé, Márcia Cambeba, Aurita Tabajara, Cristina Wapichana, Graça Graúna, Sulami Cate, Tiago Hackii, Iguaré Yaman e muitos outros mais. E olha que eu não conhecia praticamente nenhum desses nomes. E ainda fala das artes plásticas, de Denilson Baniwa, Jair Decibel, que eu já adoro, eu acho o trabalho dele maravilhoso. Gustavo Caboclo, que fez o livro aqui. Dayara Tucano, Yacunan Tuxá e muitos outros mais. Inclusive a Livraria Maracá. Ela cita, inclusive, quando alguém perguntou no Instagram onde que tu vende seu livro, ela falou Livraria Maracá, Amazon e no site da editora. E eu fiquei, gente, que livraria é essa que ela citou? Mas aí agora fez mais sentido ainda, eu não tinha feito essa associação. E de qualquer forma, a gente acha que a gente tem algumas referências de literatura indígena, mas quando eu vi essa lista de nomes, eu fiquei assim, eu não sei nada de nada, assim. Ficou muito óbvio pra mim que os poucos nomes que eu conhecia são nomes, assim, os mais famosos, e olhe lá, assim, os que mais produziram também. E tem muita gente aí escondida que a gente devia estar lendo, eu devia estar lendo, e pretendo trazer mais pro canal em algum momento, porque meu calendário de leitura está uma bagunça. Mas enfim, já falei bastante. E então gostei do livro, recomendo. Acho que ele é pequeno, fico triste por isso, mas vale a pena de qualquer forma. Vamos para os spoilers leves. Bem, eu já falei aqui no canal que eu leio um livro de cabo a rabo, no estilo assim. Eu leio a capa, eu leio até isso aqui, que é a lombada, né? Eu leio a parte de trás, eu leio a primeira orelha, a segunda orelha e leio o livro inteiro, inclusive a última página, em que normalmente só está escrito coisas do tipo: esta obra foi composta na tipologia Garamond para a editora Caos e Letras em novembro de 2019. Ok, eu achei que o livro ia acabar aqui, mas assim, atenção que o ano que tá aqui é novembro, o ano é 2019, né? Aí logo em seguida vem o seguinte texto. No calendário dos povos indígenas, este ano é o 519. Este calendário é um outro e conta a resistência sem trégua dos 519 anos ao mito do descobrimento, da integração, do bom selvagem, do incivilizado. Este ano destaca-se a resistência à perseguição explícita aos territórios e direitos indígenas. Mas queremos contar a história do outro calendário, aquele antes de 1500, esse que vive no corpo, na memória e na história dos sobreviventes do que se chama hoje de Brasil. Queremos contar a história do orgulho do pertencimento étnico, das belas palavras, das avós e dos avós, da roda de conversa em volta da fogueira, de que, afinal, humanos, florestas, animais, somos todos gente. Muito legal, porque me surpreendeu esse finalzinho assim, tanto pela contagem diferente dos anos, né? Mas porque veio quando eu achei que o livro já tinha acabado. E achei muito interessante. Eu nunca tinha pensado nesse evento da colonização do ano de 1500 como algo marcante a ponto de se contar os anos a partir daquilo de outra forma, mas faz muito sentido, né? E eu precisava destacar isso nos spoilers leves, apesar de estar na última página, não é um spoiler pesado, né? Não influencia na narrativa do livro propriamente. Mais uma coisa que influencia é Macunaíma. Por quê? Porque eu li o livro e fiquei confuso quando a Turuduá citava Macunaíma com K e sem acento. E eu ficava assim, o que isso tem a ver com o Macunaíma que eu conheço do Mário de Andrade? O Macunaíma do modernismo brasileiro, de uma das obras mais clássicas desse movimento literário. E aí eu fui atrás e fui entender, e eu vou ler 2 trechos para vocês. Primeiro é um trecho de um resumo de um estudo, mas vamos lá. Abre aspas.
Macunaíma, protagonista da obra clássica de Mário de Andrade, foi inspirado no herói mitológico dos povos Pemons da região do Circum-Roraima, Macunaíma com K. Macunaíma com K. Parente da Carol com K. Enfim, desculpa. Um ser transnacional que existe em comunidades indígenas de 3 países sul-americanos, Brasil, Venezuela e Guiana. Inclusive, a Tudruá é filha de uma guianense com um peruano. Continuando, veremos que os 2 personagens são tricksters, eu ainda vou falar mais sobre isso, e por isso tem diversos aspectos em comum. O trickster é um conceito extraído da observação de personagens mitológicos de culturas distintas, mas que conjugam certas características, dentre as quais se destacam a astúcia e o poder de mediação. Ok, ou seja, Macunaíma com C é inspirado no Macunaíma com K, e eu não sabia que existia um Macunaíma com K, para ser muito honesto. Mas o que é um trickster? Que porra é essa? De onde saiu esse termo? E eu fui atrás de uma definição mais específica e eu já vou ter colocado aqui na tela como que escreve trickster. Vou colocar de novo, porque eu achei uma palavra muito... Não sei, eu não esperava achar isso enquanto pesquisava, fazia pesquisa para esse livro, mas vou ler o segundo trecho para vocês de um outro estudo que é especificamente sobre tricksters. Vamos lá. Abre aspas. O termo trickster tem sido utilizado para definir tanto uma divindade ou semidivindade, quanto um herói ou criatura que aparece em quase todas as narrativas mitológicas e ou folclóricas do mundo, tais como Deus ou Orixá da encruzilhada, dos entroncamentos, das bifurcações, do comércio, um agente do caos, representante maior das malícias, a representação física do aleatório, abre aspas dentro das aspas. No entanto, eles variam muito de cultura para cultura, revelando dimensões sociais e religiosas distintas das culturas em que eles são encontrados. Enfim, essa coisa de trickster é uma definição anglo-saxã, mas eu achei interessante trazer porque eu não imaginava que um agente do caos ou uma representação física do aleatório era comum a tantas mitologias. E achei interessante porque a Tudruá, ela fala muito de ser filha do Macunaíma, assim, que o povo Macuxé são todos filhos de Macunaíma. E achei bem interessante fazer essa pesquisa e tô passando para vocês o que eu descobri. Eu acho que vale a pena pesquisar mais para quem ficou interessado, mas foi bom entender por que Macunaíma, por exemplo, ele tem essa fama de ser, tipo, esperto, assim, meio truqueiro, né? Mas espertalhão, assim. Isso é meio que a definição de trickster, de certa forma. Mas continuando o vídeo, o último tópico dos spoilers leves que eu tenho para trazer é o branco e o desejo de ser Deus. Por quê? Porque a Tudruá, eu já ia falar Julie, a Tudruá, ela fala sobre isso no livro, e isso é uma coisa muito conhecida para quem tem o mínimo de conhecimento histórico, que é a ideia de que o branco tem uma obsessão por si próprio que é fora do normal no mundo inteiro. Não é uma coisa natural, não sei. É um trem meio estranho esse narcisismo branco, né? Mas eu fui um pouco atrás para tentar fazer uma pesquisa sobre o quanto isso estava associado ao antropocentrismo, ao individualismo no Ocidente. Eu achei a seguinte frase, inclusive isso eu pesquisando achei exatamente o que eu queria, que é num livro que chama... Ai, Jesus, cadê o nome do livro? Um segundo... O livro chama Gestalt Terapia, eu não sei o que é isso, Fundamentos Epistemológicos e Influências Filosóficas, e o capítulo chama O Humanismo Antropocêntrico, a Matriz Moderna do Individualismo. Aí abre aspas. Ao naturalizar o antropocentrismo como condição inerente à natureza humana e não como construção ideológica do próprio homem, atenção, gente, o ser humano viu-se, por extensão pragmática, no direito de ser o mandatário legítimo dos que habitam a natureza, determinante racional do seu destino e senhor exclusivo dos mistérios da vida, ou seja, se viu como Deus, né? A megalomania da sua episteme, do seu conhecimento,
levou toda a Terra a ser violentamente devastada, à extinção maciça das outras espécies e ao desequilíbrio de diversos ecossistemas. O que eu quero dizer quando eu trago isso para o vídeo? Que a Tururá trazer uma coisa tão simples quanto... Ai, Jesus, eu perdi o trecho específico. Ela trazer um trecho tão simples quanto o branco e o desejo de ser Deus sintetiza toda essa ideia que eu li de uma forma acadêmica, que é, desde que o homem que se colocou no centro do mundo, ele acha que ele tem direito de fazer o que ele quer. E eu achei muito legal essa conexão com algo tão... A história mostra isso de uma maneira muito óbvia, assim, que desde que a racionalidade, sei lá, na Idade Média mesmo, quando o movimento humanista foi trazendo o individualismo e não a individualidade para o centro do pensamento humano, fudeu tudo desde então, assim. Já não tava lá essas coisas, mas quando o homem achou que ser racional era um grande privilégio e que era o que deveria comandar o mundo de uma forma completamente egoísta, aí não tinha salvação. E eu acho engraçado que essas coisas de contrato social, assim, eu estudei um pouco sobre isso por causa da minha disciplina sobre ética que eu fiz como matéria optativa na faculdade. Mas essa coisa de contrato social, gente, individualismo não faz sentido pra, assim, só não faz sentido. E eu tô fazendo uma diferenciação entre individualismo e individualidade para que fique bem claro que é óbvio que a individualidade existe. Existem seres únicos e cada pessoa tem um ponto de vista, enfim. Mas individualismo é uma coisa que faz tão pouco sentido, porque ninguém é independente, totalmente independente. E se você não pensar no coletivo, e se você não achar que o coletivo é mais importante que você, assim, que vida é essa? Assim, não faz sentido nenhum. E isso ser a base das nossas vidas, por causa, sei lá, por influência dos Estados Unidos ou não, por influência dos estudos europeus ou não, é cansativo, né? Mas eu não vou viajar muito nisso, porque eu ainda vou viajar um pouco nos spoilers pesados. Mentira, não é tanto, mas eu já vou fazer uma reflexão aleatória, então eu vou deixar ela sozinha lá. Então vamos para os spoilers pesados para eu realmente falar o que eu quero falar, que é mais estranho do que eu tô falando. Vamos lá. Tá. No meio do livro apareceu a frase, abre aspas, não há fronteiras para o pertencimento. Isso me fez travar, assim, porque eu comecei a... Agora é momento de divagação total. Se não há fronteiras para o pertencimento, por que a gente sente que o pertencimento é algo que tem que vir de fora para agregar ao que a gente já considerou fechado na nossa vida? O que eu digo quando eu digo isso? Eu enxergava, ou pelo menos ainda enxergo de certa forma, o pertencimento como uma coisa em que você se vê em em outra pessoa, basicamente, em outro grupo. Você se identifica com alguém quando você vê que aquela pessoa compartilha com você de alguma característica. Você tá, sei lá, no grupo de quem usa óculos. Enfim, você se identifica, você sabe que aquela pessoa vai ter experiências parecidas com você só porque ela usa óculos. Você sente que aquilo, de certa forma, fala sobre você mais do que coisas básicas, assim, não sei. Coisas banais como, sei lá, respirar ou ter cabelo ou não, enfim. Mas o que me deixou confuso nessa frase foi não ter limites para o pertencimento. Eu acho que é uma ideia de que a empatia não tem limites. E eu normalmente falo que a empatia tem limite. Eu acho que é isso que me deixou um pouco confuso quando eu vi essa frase no livro. Mas eu digo que, normalmente digo, ou dizia, não sei se eu vou parar de falar, mas eu dizia que empatia tem limite porque ninguém sai do próprio corpo e ninguém vai se identificar com qualquer coisa do outro, assim.
O sentimento, inclusive, de se identificar com o outro é sempre voltado para si. O seu olhar, como ele nunca sai de você, você nunca vai de fato compreender o outro. Você nunca vai conseguir agregar o que o outro sente de verdade. Você só vai conseguir relacionar com algo seu. Mas quando a Tududruá escreveu não há fronteiras para o pertencimento, eu, eu acho que eu questionei se empatia não está sendo definida por mim e por outras pessoas de uma forma errada, no sentido de que não é exatamente uma identificação, mas é uma aceitação do que o outro sente, que você quer compartilhar. Não sei, tipo, você quer que o outro também te aceite igual você aceita o outro? Será que é isso que é empatia de fato? Uma aceitação sem questionamentos, assim? Não é necessariamente uma associação direta, não é uma função, digamos assim, mas seria mais uma troca mútua de respeito. É isso que é empatia? Porque, assim, vou ler no dicionário para vocês entrarem um pouco nessa viagem. Se vocês quiserem passar essa viagem, fica o convite. Mas dicionário, empatia. Vamos lá. De acordo com o dicionário Michaelis, os significados para a palavra empatia são: 1. A habilidade de imaginar-se no lugar da outra pessoa, e por isso que eu falava que não fazia sentido, porque você não consegue sair do lugar que você tá e imaginar-se no lugar da outra pessoa é uma coisa tão difícil, porque você nunca vai considerar todas as condições que levam uma pessoa a tomar as decisões que ela toma. Por isso eu achava que era um conceito muito fraco, assim, um conceito muito raso, porque se você não consegue dimensionar o que uma outra pessoa está vivendo, esse exercício de imaginação, eu acho que ele normalmente é limitado demais, porque ele sempre volta para si. E ele sempre voltar para si quer dizer que você não vai, sei lá, é uma interação fraca na minha cabeça, mas enfim, continuando. 2. Compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações de outrem. 3. Qualquer ato de envolvimento emocional em relação a uma pessoa, a um grupo e a uma cultura. Eu acho que essa terceira definição faz mais sentido, esse envolvimento emocional, só que isso é um termo muito amplo, né? Envolvimento emocional a gente consegue ter até como propaganda. Na verdade, propagandas são justamente sobre isso, né? Inclusive um vídeo ótimo da senhorita Bira sobre isso eu vou colocar aqui na tela em algum lugar. Sobre como as propagandas manipulam nossas emoções e óbvio que elas fazem isso porque elas querem vender. Mas voltando para reflexão aleatória, não sei porque eu fiquei tão impactado com a simples frase, que não é tão simples assim, né? Não há fronteiras para o pertencimento, porque eu sempre enxerguei que o pertencimento era uma coisa que dizia a um lugar fechado. Era alguma coisa que na minha cabeça eu imaginava uma imagem de algo muito seguro e muito bem traçado. E imaginar o pertencimento como algo abrangente e como algo que não vai te dar segurança, mas que vai te dar uma liberdade, eu acho que se relaciona um pouco até com o prefácio do Daniel, em que ele fala que o saber, na verdade, ele vai ser bom se ele te esvaziar. Eu acho que é justamente isso a minha questão, é por isso que eu tô fazendo essa divagação. Porque a ideia de pertencimento para mim era uma coisa que agregava, mas que ia se fechando em si. Porque uma definição normalmente te fecha. Mas quando a Tudruá traz uma ideia de pertencimento que expande e que, assim, eu já tinha uma ideia de um pertencimento que expandia para dentro, mas um pertencimento que de fato expande para fora, isso é novo na minha cabeça. E é isso que eu queria falar. E perdão se alguém ficou sem paciência, mas era o que eu precisava falar. E continuando. O livro, ele inclusive vai trazer outras... como é que fala? Vai ultrapassar fronteiras de outras formas também, porque existe uma parte que chama A Castanheira, em que de repente você tá lendo o livro e tal, vai passando assim,
e ele ficou na horizontal. E quando eu peguei o livro e comecei a ler ele assim, segurando ele assim, pensar o objeto livro se tornou algo muito mais especial. E eu já tinha lido na orelha a seguinte frase da Julie. Ai, da Tudo Druá, perdão. Escreva esse livro, objetos dados por não indígenas para contar por muitos séculos nossas histórias, para ocupar esse lugar de autoria, tão caro aos sujeitos indígenas. E isso bateu muito quando eu virei a página e vi essa outra proposta de livro, porque eu já li muito e eu nunca tinha visto um livro que fosse que não estivesse numa exibição de arte e que realmente tivesse essa proposta de manipulação. Eu já tinha visto outras ideias de livro em que você abria de certa forma, em que tinha como ler de várias maneiras, dependendo do jeito que você manejava aquilo, mas pegar um livro que não tem essa proposta artística ou expositiva, fazendo isso foi muito legal. Eu arrepiei na hora que eu virei a página, eu tive que virar o livro para poder ler na horizontal. Achei muito bonito e isso foi um dos destaques do livro para mim. E isso me lembrou, inclusive, falando sobre o livro como objeto, sobre quando eu estudei matemática indiana na faculdade. Era um trabalho sobre história da matemática, e aí eu escolhi o tópico História da Matemática na Índia. E eu nunca tinha parado para pensar que muitas obras famosíssimas, elas são... Como que elas chegaram? Tipo, como que a Bíblia, por exemplo, chegou na prensa, sabe? Como que esses livros antigos chegaram até o ponto em que se podia escrever eles. E eu descobri que existiam exercícios de memorização indianos, especialmente, que foi o que eu realmente tive contato, para você decorar esses livros. E eram, assim, livros enormes, que as pessoas tinham exercícios para decorar eles, assim, a ponto de ter pouquíssima divergência entre versões diferentes dele. E eu fiquei chocado quando eu descobri que isso acontecia, porque essa coisa da oralidade. Eu lembro até de uma amiga que ela estudou medicina e ela falou: eu acho que a gente não tem noção do quanto a mente humana é capaz de memorizar. E realmente, quando eu descobri que livros inteiros, imagina você, tipo, você pega um dos seus livros mais grossos que você tem em casa, você pega a Montanha Mágica do Thomas Mann e você imagina aquilo sendo passado de geração em geração só pela fala, é um trem muito, muito fora do normal na minha cabeça. Mas, de qualquer forma, eu lembrei disso porque a Tudo Druá, ela fala, né, do livro como objeto para contar histórias, mas é só um jeito de contar histórias e, especialmente para os indígenas, a oralidade é muito importante. Inclusive, eu lembrei da Deia também, do Não Inviabilize, que ela fala: existe a profissão de contador de histórias e existe uma tradição de contar histórias, né, de transmitir saberes por meio de histórias. E ela fala disso nessa coisa no- que eu já li, né, da roda de conversa em volta da fogueira, né? Mas achei tudo encaixou, não é que encaixam muito bem, mas tá muito bem exemplificado no livro o que que isso significa para Truduá quando ela tá escrevendo a história dela, né? E o último tópico que eu tenho para falar aqui no vídeo é O Homem de Ouro, que é a parte do livro que eu falei muito pouco sobre as histórias propriamente do livro, né? Eu falei muito mais de outros aspectos, mas é porque são histórias familiares, assim, sobre origens, sobre a criação do mundo, sobre certas tradições e certos saberes. Mas para citar propriamente uma, o Homem de Ouro é quando a Trudra ela vai falar sobre o pai dela, que era peruano e que ele era minerador. E ela vai falar uma coisa assim, ele meio que passa por eu não sei se é um processo, ele tem um, uma queda, eu diria, ele vai cair numa ganância
e isso meio que vai matar ele. E tem uma frase muito forte no livro que é: hoje eu sinto que toda felicidade que não é boa, depois mata. Isso me tocou muito profundamente, e quando eu li isso, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido com um livro imediatamente. Eu já tinha sentido com um livro posteriormente, pensando sobre o livro, refletindo sobre ele. Mas quando eu li essa frase no livro da Trudoá, eu me senti alimentado. Eu senti que minha alma estava sendo alimentada naquele momento. E é óbvio que isso soa algo meio tilelê, ou soa como algo meio, sei lá, energético e... Mas foi o que eu senti. Eu senti que essa frase, que hoje eu sinto que toda felicidade que não é boa depois mata. Eu nunca, e assim, são 25 anos de vida, que não é muito, mas também não é pouco, assim, é alguma coisa, mas eu nunca tinha pensado que a felicidade podia não ser algo bom. E não é todo livro que consegue te fazer questionar coisas que você tem muito óbvias pra você. Não é todo livro, e essa frase eu acho que me marcou, e eu acho que eu vou lembrar dela durante muito tempo ainda. Mas de qualquer forma, a história do pai como um todo também me marcou. Eu achei muito tocante assim o jeito dela contar esse essa visão, tipo, ver o próprio pai caindo nesse, como é que fala, né? Redemoinho, não é redemoinho? Nessa espiral de, não sei se desgraça, mas ele se perdendo em nome do ouro que ele estava minerando. É triste, assim. É uma história trágica, mas que foi fundo. Essa foi realmente fundo. E com ela eu encerro essa parte do vídeo e vou fazer minha conclusão. Eu Sou Makushi e Outras Histórias é um livro pequeno, que eu queria que não fosse pequeno. É um livro que me tocou profundamente, mas que eu sinto que não é tão difícil de esquecer, porque as coisas importantes às vezes a gente esquece fácil. E recomendo para todo mundo ler autores indígenas, quer seja a Tutruá, quer seja qualquer outra pessoa. Eu acho que já passou da hora de realmente reconhecer que essas pessoas têm histórias para contar e muito conhecimento para transmitir, e que a gente devia calar a boca e só escutar. É isso que eu sinto, e esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado quem assistiu até aqui, e até semana que vem. Um beijo, um abraço e até mais.